Gostaria de agradecer a presença de todos aqui esta tarde. Estamos aqui para homenagear pela última vez uma irmã, uma familiar, uma amiga, a irmã Aldina Carvalhal. E em nome da família que aqui está representada, sobretudo pela sua filha e a sua neta, nós agradecemos a vossa presença aqui e o apoio por essa presença e o que ela significa. Normalmente nestas cerimónias nós temos como hábito louvar a Deus. A música faz parte da nossa adoração e com certeza há músicas que nos tocam muito. E esta música que nós vamos cantar é uma música que ela fala-nos sobre aquilo que era a esperança também da irmã Aldina. E por isso eu convido-vos a cantarmos este hino que é o hino número 357. Vamos cantar este hino então, ele vai ser passado na tela, quem quiser acompanhar sinta-se à vontade, está bem? 357. Podemos colocar de pé. Sob suas asas estou descansando, ainda que noite confiante eu estou. Sob suas asas vou sempre abrigado, foi redimido e seu filho já sou. Descansarei sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Sob suas asas refúgio eu encontro, meu coração poderá descansar. E se este mundo não presta socorro, sob suas asas a paz hei de achar. Descansarei sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Sob suas asas promessa preciosa, sempre me posso do mal ocultar. Salvo em Jesus e confiante na graça, nada no mundo me pode abalar. Descansarei sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria
Vamos orar. Santíssimo Deus, amado Pai, hoje encontramos-nos aqui, Senhor, nesta tarde, nesta casa de oração, com o nosso coração triste, porque estamos aqui para nos despedirmos de uma irmã, de uma amiga, de uma familiar que nós muito amávamos. Querido Deus, em primeiro lugar, gostaríamos de pedir, Senhor, que ao abrir a Tua Palavra, todos nós que aqui estamos, sentíssemos confortados com a Sua mensagem. Ó Pai, sabemos que esta irmã, a irmã Aldina, foi uma filha Tua e que descansou, Senhor, sabendo que a sua vida não terminaria aqui. Querido Deus, que através da Tua Palavra, os familiares que aqui estão, a sua filha e a sua neta sobretudo, sintam que Tu tens uma palavra de esperança para elas também. Querido Deus, abençoa-nos agora com a Tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Esta manhã eu gostaria, como é habitual nestas cerimónias, podermos partilhar alguns textos bíblicos, sobretudo sendo um momento de dor, de partida de alguém que nós amamos. Há sempre alguma coisa que a Palavra de Deus nos pode dar para nos sentirmos um bocadinho mais confortados. E esta manhã eu gostava de partilhar uma mensagem pensada um bocadinho na pessoa da irmã Aldina. E eu penso que se ela hoje pudesse dizer alguma coisa, talvez algumas destas coisas ela vos diria. Eu gostaria de começar com um texto de reflexão no livro de Jó, no capítulo 14, e no versículo 1 e 2. E neste texto, Jó diz assim: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Eu não sei se já parámos um pouco para pensar, mas as palavras deste texto são uma realidade. Acabamos por viver a nossa vida e ela é tão intensa, que quando damos conta, os anos vão passando e acabamos por perceber que é uma realidade. Tudo passa muito rápido. A comparação aqui é uma flor que brota e depois logo murcha. Seguindo um bocadinho este raciocínio, o salmista, no Salmo 89, 48, acrescenta dizendo assim: que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Não há ninguém que tenha passado por esta terra que não tenha passado pela morte. Até o próprio Cristo, que era Deus, acabou por viver esse momento também. Então, é uma realidade, é algo que nós não podemos dizer que só calha a uns e não a outros. Não, calha a todos. E Tiago complementa este raciocínio dizendo assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, o que será a vossa vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Mais uma vez, este texto mostra a fragilidade da vida. Aqui fala-nos que é como uma neblina que aparece e de repente ou rapidamente desaparece. Assim é comparado a nossa vida, a nossa passagem aqui por este mundo. Como eu referi, estes textos falam da brevidade da nossa vida, de uma passagem muito rápida, de uma fragilidade e, sobretudo, nós não sabemos quando este momento que aconteceu agora à Aldina virá a cada um de nós. Não sabemos. Então, o momento que nós temos aqui é um momento de reflexão para percebermos ou para pensarmos um pouco nestas coisas.
A vida às vezes não nos deixa pensar muito na questão da morte. Não paramos muito tempo a pensar nisso porque é uma coisa que ninguém gosta, não é? Ninguém gosta de pensar o dia da sua morte ou como vai morrer. No entanto, estes momentos são momentos propícios a refletirmos um bocadinho sobre isso. Eu penso que acordar a cada dia é sempre uma bênção. Aconteceu com todos nós que aqui estamos, menos com a Aldina, mas com todos nós aconteceu. Hoje acordamos, estamos aqui, é um milagre, não é? É um milagre nós estarmos vivos. Há tanta coisa que nos faz mal neste mundo, o estarmos vivos, na realidade, é um milagre. Quando eu soube do falecimento da nossa irmã Aldina, tive uma mistura de sentimentos. Por um lado, senti-me triste. Senti-me triste porque era uma irmã que eu aprendi a gostar, porque comecei a conviver com ela aqui. Mas, por outro lado, senti um certo alívio, não por mim, mas por ela e talvez pelos familiares, porque este último ano foi difícil e, sobretudo, estes últimos meses, em que ela se encontrava numa situação muito debilitada, não é? Talvez sem qualidade nenhuma de vida. E, nesse sentido, a minha mistura de sentimentos. Tive o privilégio, já disse isto à família, à filha e à neta, tive o privilégio de conhecer a Aldina, ainda eu era membro da igreja de Alvalade, em Lisboa. Conhecia ali, quando ia à igreja desde pequenino, via ali, era uma presença naquela igreja, e a verdade é que venho a encontrar depois aqui, nesta instituição, na qual eu tive a oportunidade de conversar muitas vezes com ela, tive também a oportunidade de ir ao quarto dela, de estar com ela e com as suas amigas também do quarto, não é? Uma mulher pacífica, nunca tive problemas de vê-la alterada. Uma mulher amiga da sua amiga, via-a sempre acompanhada das suas amigas. Pelo menos as de quarto andavam sempre as três juntas. E disponível, estava sempre disponível. Nunca faltava, ou era raro faltar uma reunião aqui na igreja. Via-a sempre aqui presente, sentava-se ali um pouco mais atrás. Então, guardo boas recordações. Infelizmente, o seu tempo passou. Foi como a neblina, ou como a flor, não é? Que hoje brota e amanhã murcha. Nestas ocasiões existe sempre uma pergunta que nós fazemos. E depois da morte, o que acontece? A Aldina partiu e agora? Sabem, há pouco falei-vos de Jó. O próprio Jó faz um pouco esta pergunta. Quando eu leio Jó 14:14, ele diz assim: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Era uma pergunta que ele fazia. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Se fosse eu a responder esta pergunta a Jó, eu dizia sim e não. Ou não e sim. Ou seja, por um lado, não voltará a viver. Por outro, sim, voltará a viver. Talvez me explique nas palavras que vou continuar a proferir. Sabem, a Bíblia fala-nos disto. Fala-nos do que acontece ao homem depois da morte. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte alguma no que se faz debaixo do sol. Então, segunda pergunta, o que é que acontece aos mortos, não é? Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Não. Segundo Eclesiastes, este texto, não. A pessoa que morre acabou, os seus pensamentos pereceram, as suas emoções não mais as sentirão,
Não haverá inveja, nem ódio, nem amor, nem outro tipo de sentimento. Diz que a sua memória jaz no esquecimento. Se nós continuássemos a ler este texto, iríamos ver que Salomão vai dizer ainda que não há projeto, não há obra nenhuma para o lugar onde os mortos vão. Quer dizer que tudo acabou. Não tem mais conhecimento do que se faz debaixo do sol, ou seja, não tem mais conhecimento do que se faz no mundo dos vivos. Embora muitas religiões digam o contrário. Se olharmos algumas religiões, elas dizem que a pessoa continuará a viver num outro sítio, num outro lugar, com uma vida melhor. A verdade é que a Bíblia afirma que depois de morrer tudo acabou. Tudo acabou. A irmã Aldina também tinha esta noção, tinha a noção desta realidade. Ou seja, que o seu tempo de vida iria acabar e que quando ele acabasse, ela iria descansar. Tinha acabado o seu tempo, não é? Ela conhecia as Escrituras e sabia que um dia isto iria acontecer com ela, que ela voltaria ao pó, mas nem por isso ela deixou de confiar em Deus. Realmente a Bíblia fala da morte como um fim. O fim desta vida. Fala da consciência dos mortos, fala do conhecimento, fala da noção que os mortos têm e diz, não tem nenhuma. No entanto, a Bíblia não diz somente isto. Ou seja, não diz só que os mortos não têm conhecimento, não têm pensamentos, não têm emoções. Não diz somente que tudo acabou. A Bíblia vai um pouco mais longe. E a irmã Aldina sabia disso. Ela conhecia as Escrituras. De muitos anos de ouvir a palavra de Deus, ela conhecia as Escrituras. As Escrituras deixam ainda uma esperança para além desta. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e 22, diz assim: Porque assim, como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Então, a Aldina sabia que teria que passar pela morte, é verdade, mas ela também sabia que, tendo Jesus Cristo como seu Salvador, Ele a traria à vida novamente. Isto é uma promessa a todo o crente, a todo aquele que tem as Escrituras como seu guia. Esta promessa é para aqueles que estão em Cristo. Aqueles que aceitaram Cristo vão ressuscitar, é o que a Bíblia diz. Em Isaías 26:19 diz precisamente isto. Vejam o que o texto diz. Os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó. Então, haverá um dia em que os mortos ressuscitarão. E a Aldina viveu sabendo que este dia também chegaria para ela. Se ela tivesse que passar pela morte, se Jesus não viesse antes da sua morte, que Ele um dia a ressuscitaria, que Ele um dia a traria novamente à vida. Aquilo que eu admiro nos crentes, em todos os crentes, mas em especial na Aldina, é olhar para a pessoa, ver que a pessoa era uma pessoa frágil, humilde, simples. No entanto, ela conseguiu viver esta vida e conseguiu encontrar esta esperança para a sua vida. Passar por esta vida, viver 100 anos, não foi o que ela viveu, mas estou a dar aqui um valor que nem todos conseguimos lá chegar, ou a maioria não consegue lá chegar. É assim um valor já alto. Passar por esta vida e viver 100 anos e passar ao lado de um conhecimento da pessoa de Jesus Cristo é como apanhar um autocarro e ir na direção errada para o destino errado. Vou repetir. Vivermos esta vida
E passarmos ao lado de um conhecimento de Jesus Cristo é como apanhar o autocarro e ir para o destino que nós não queríamos ir. Então, para a Aldina isto foi diferente. E isto é um privilégio que poucos, não são muitos, mas são poucos aqueles que conseguem, é encontrar um sentido para a vida. E a Aldina foi buscar este sentido à Bíblia, foi buscar este sentido ao seu Jesus Cristo. No Salmo 90, o salmista diz assim no versículo 10: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quando eu vos dizia há pouco que é nestes momentos que nós devíamos refletir sobre a morte, é porque a vida é isto, passa rapidamente e nós voamos. E é bom nós pensarmos. Sabem que o salmista diz logo a seguir: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Então vejam, o salmista aqui está a dizer: a vida passa rápido, aprendam a contar os dias. E eu acredito que a Aldina aprendeu a contar esses dias confiando no seu Senhor Jesus. Hoje há pessoas que passam por esta vida e procuram talvez fazer o mal aos outros. Outras procuram a riqueza, outras talvez o poder ou a fama, talvez outras constituir família, ter uma família, viver feliz, não é? Outras talvez ser benfeitor, ser alguém que faça alguma coisa pela humanidade. Mas gostava de vos dizer uma coisa: todas estas coisas, umas são boas, outras são más. Mas todas estas coisas é como apanhar o autocarro errado que nos leva a um destino errado. Não quer dizer que ter uma família não seja bom, não quer dizer que fazer bem à humanidade não seja bom. No entanto, gostava de vos dizer que fazer tudo isto e não ter Jesus na sua vida é realmente estar na paragem errada ou apanhar o autocarro para um sítio diferente. A irmã Aldina achou o essencial nesta vida. Viveu uma vida correta aqui, a preparar-se para a vinda vindoura, a vida eterna. E é por isso que ela fez de Jesus o seu Senhor. Reparem, na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 12, diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Vejam, aquele que tem Jesus tem a vida. Aquele que não tem Jesus não tem a vida. Quer dizer que, se hoje a Aldina nos pudesse transmitir algumas palavras, provavelmente eram palavras destas. Talvez aos amigos e familiares: continuem a fazer a vossa caminhada, mas ao lado de Jesus. Porque esta vida passa rápido. Talvez para os mais velhos que aqui estão, talvez se eu perguntasse, nós temos aqui uma senhora com 102 anos. 102. Esta irmã que tem 102 anos, se nós lhe perguntarmos assim: passou rápido? Sabem o que é que ela vai dizer? Passou. Provavelmente a cabeça dela não é a cabeça de alguém que queira morrer. Talvez ela tenha um corpo que já não responde para uma cabeça ainda jovem, uma cabeça ainda com talvez objetivos, desejos. Queridos amigos, a vida passa rápido, é assim que a Bíblia descreve. Um dia vamos morrer, no entanto, a morte não é o fim. A Bíblia dá-nos alguma esperança, e é nesta esperança, ou é com esta esperança, que eu gostava de vos deixar esta tarde, aos familiares sobretudo e aos amigos que aqui estão. Gostava ainda de vos dizer mais algumas palavras, vou fazê-lo no cemitério. Vamos terminar este momento aqui cantando, louvando mais um hino, o hino 434. Vamos terminar com o hino e uma oração, e depois o resto eu terei a oportunidade de partilhar convosco no cemitério, está bem? Então vamos cantar este hino, vamos colocar de pé e vamos cantar o hino número 434.
Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso em luz romper, e aos remidos triunfantes meu Jesus se apresentar, e chamado então eu for, sim lá estarei. Quando for então chamado, quando for então chamado, quando for então chamado, aprovado hei de estar perante o Rei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os salvos ressurgidos atingirem o porvir, e clamando então eu for, sim lá estarei. Quando eu for então chamado, quando eu for então chamado, quando eu for então chamado, aprovado hei de estar perante o Rei. Lidarei por meu Jesus até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando tudo aqui cessar em meu constante labutar, e chamado então eu for, sim lá estarei. Quando for então chamado, quando for então chamado, quando for então chamado, aprovado hei de estar perante o Rei. Oremos. Santíssimo Deus, agradecemos, Senhor, pela palavra que veio até nós através das Sagradas Escrituras, pelo ânimo que ela nos dá e pela certeza de que, se a nossa vida terminar aqui, ela um dia terá sentido novamente contigo quando tu voltares nas nuvens. Querido Deus, queremos agradecer-te pela vida da Aldina, por tudo aquilo, Senhor, que ela pôde viver, que ela pôde partilhar com todos aqueles com quem ela lidou, pela sua amizade, o seu carinho e o seu amor. Obrigado, Senhor, porque permitiste que esta irmã um dia te conhecesse. Permitiste, Senhor, que ela entregasse o seu coração a ti. E um dia, Senhor, como tu prometeste, vais-lhe dar a coroa da vida. Querido Deus, que cada um de nós que aqui está hoje, ao ouvir a tua palavra, sinta o mesmo desejo de te conhecer melhor e com isso participar nesta promessa da ressurreição. Querido Deus, fica neste momento ainda com a restante cerimónia que acontecerá no cemitério e que cada um de nós saia daqui, mas saia mais fortalecido. Fica conosco, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.